Então, a proposta de reflexão para hoje é sobre o tema Jesus e os direitos humanos. Sabemos, todos nós, que Jesus foi o espírito mais evoluído que veio à humanidade, que veio à Terra. Que veio para nos exemplificar como devemos agir, mesmo nas piores situações mais desafiantes das nossas vidas. Ele nos ensinou que a vida nunca acaba, mas que temos muitos desafios que nos auxiliam a impulsionarmos ao progresso. E assim, Jesus, ele vai ser um precursor, trazer e exemplificar ideias que vieram transformar o entendimento da humanidade e, assim, auxiliar o progresso no planeta Terra. Porque este foi o seu objetivo, impulsionar e nos auxiliar nesse processo evolutivo. Nós vamos aqui, logo de início, lembrar que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, portanto, há pouco tempo, tendo em vista que Jesus veio aproximadamente 2000 anos atrás, está lá nessa declaração que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Ou seja, o reconhecimento pela generalidade, de certa forma, da humanidade, de que todos nós, seres humanos, temos a mesma dignidade. Mas esse momento em que tem esse reconhecimento decorreu de muitos missionários divinos, sendo o principal Jesus, que nos exemplificou e nos trouxe ideias novas em épocas tão sombrias que eram há 2000 anos atrás. Então vamos aqui relembrar, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, no livro Viver e Amar, através da psicografia de Valdo Franco, que na época que Jesus nasceu, há 2000 anos atrás, os direitos humanos eram desprezados, permitiam que a criatura valesse menos que um animal de carga. Assim como os animais eram tratados de uma forma naturalmente grosseira, sem respeito, sem dignidade, os seres humanos também eram tratados de forma similar. Animais a que se viam reduzidos os que tombavam nas armadilhas da astúcia, da delinquência e da guerra. Então, se hoje sabemos desafios da humanidade, há 2000 anos era muito mais desafiante, quando Jesus veio. Mas Jesus sabia de toda a discriminação que havia na sociedade, em que tinha, a depender do estatuto social, era discriminada a pessoa. Tinha os cidadãos romanos, os estrangeiros, os pobres, os escravos. A escravidão era algo comum naquela época. Desigualdade entre os homens e as mulheres. Formas cruéis de violência, como a própria crucificação e torturas. Enfim, esse era o contexto que Jesus veio. Mas ele veio não para lamentar as nossas falhas que nós tínhamos naquelas épocas, mas para nos impulsionar. Porque sabendo que somos espíritos imortais, que nós podemos superar os nossos defeitos com atitudes positivas, Jesus veio pessoalmente para nos auxiliar nessa jornada de autoevolução, de autoconhecimento. Porque a mudança, como o Espiritismo vem nos relembrar, e Jesus já disse naquela época que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, essa mudança, esse autoconhecimento, é o que Jesus veio propor quando veio há 2000 anos atrás. Jesus, ele trouxe uma diretriz muito importante para as nossas vidas. Já era 2000 anos e continua a ser. Esse processo evolutivo imenso que vamos superando os nossos defeitos e sendo mais virtuosos, mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos, mais bondosos, indulgentes.
perdoando mais. E Jesus disse, conforme consta lá no Evangelho de Mateus, o seguinte: tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles. O que nós queremos que as outras pessoas façam para nós, nós devemos fazer para elas. Vejamos Jesus a introduzir uma regra muito importante para o nosso dia a dia. É uma regra que serve para todas as situações desafiantes das nossas vidas. E que, na medida que vamos desenvolvendo o conhecimento e sentimentos, vamos aplicando melhor esta regra. Nesta regra está aqui implícito a igualdade entre todos. Porque tudo que nós valorizamos em nós, enquanto seres imortais, nós passamos aqui a também compreender no outro. Assim como nós queremos o melhor para nós, devemos, como Jesus disse, querer o melhor para o outro. Então, isso é uma reflexão muito profunda que veio impulsionar essa ideia de igualdade, juntamente com os exemplos de Jesus e com muitos seguidores de Jesus que o seguiram desde os primeiros cristãos até os dias de hoje. Então, como consta lá no Livro dos Espíritos, quando foi perguntado por Allan Kardec aos espíritos superiores, qual a base da justiça segundo a lei natural? A resposta foi: o Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Isso, naturalmente, nos leva para uma reflexão profunda. Não é porque essa regra é aplicável e está em poucas palavras que ela é de muito simples aplicação. Porque se nós devemos desejar para o outro o que gostaríamos para nós, precisamos, primeiro, compreender o que nós queremos para nós. Precisamos, para compreender o que queremos para nós, nos conhecermos. Não é só conhecer o nosso nome, altura, peso, idade. Conhecer os aspectos profundos da nossa psique, da nossa mente. Os sentimentos negativos que nós temos. As tendências negativas que nós ainda temos. As ações negativas que fazemos. Que por vezes queremos esconder de nós mesmos. Mas é preciso nós pensarmos sobre elas, refletirmos sobre elas e, a partir desse reconhecimento, buscar moldá-las no sentido de superar por pensamentos positivos, por ações positivas nessa nossa jornada. Então, Allan Kardec ainda perguntou, 2 questões depois: podendo o homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? E a resposta veio nesse mesmo sentido. O limite do direito, que em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante. Porque quando falamos em direito, também estamos a falar em responsabilidade. Deveres. Se uma pessoa tem um direito, outra tem um dever para com aquela outra pessoa. Então, há uma certa relação de um fornece e o outro recebe. Então, isso na humanidade vai fazer com que as coisas possam correr bem. Possamos nos desenvolver a cada dia mais. E por isso que vai o espírito Amélia Rodrigues no livro Quando Voltar a Primavera, que são livros do espírito Amélia Rodrigues que narram de forma muito detalhada acontecimentos que Jesus
viveu, alguns que estão no Evangelho e outros que não estão, que vai ser detalhado nesses livros, muito interessante. E esse espírito, Amélia Rodrigues, vai nos dizer que a voz de Jesus reformula os códigos dos direitos humanos. E as suas ações darão início à era nova do amor, dantes jamais sonhada. Tem uma outra oportunidade relacionada a isso, que, por exemplo, o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer que, independente dos juízes da humanidade serem religiosos ou não, quando eles estão a manusear os códigos de justiça, eles estão a aplicar indiretamente ensinamentos que Jesus trouxe há 2000 anos atrás. Há um certo consenso no sentido de que quando no Império Romano, com o imperador Constantino, ele colocou o cristianismo para deixar de ser perseguido e passar a ser a religião oficial do Império Romano, houve ali uma influência muito grande do cristianismo para com as instituições do Estado, mas também, infelizmente, houve também uma influência do Estado romano, do Império Romano, para com o cristianismo que estava a se desenvolver. Formou-se ali uma deterioração, vamos assim dizer, dessa mistura. Por isso que é muito importante que os ensinamentos que Jesus nos trouxe, eles possam permanecer sem os problemas dos nossos sentimentos negativos, dos nossos interesses materiais. Porque quando nós misturamos essas reflexões, esses conhecimentos que Jesus nos trouxe com interesses pessoais, isso afeta o nosso desenvolvimento. É uma tentação para se desviar do caminho. Por isso, dentro do Espiritismo, a recomendação é que o médium, por exemplo, nunca receba nada pelo exercício da mediunidade. Tem uma profissão, como qualquer outra pessoa que não é médium ostensivo, e depois vai gratuitamente, uma dedicação por amor à causa, auxiliar, assim como todos os colaboradores de um centro espírita, de voluntariados relacionados às coisas boas. Então, mas reconhece-se na própria história do direito europeu, que repercutiu em outros países, a influência das ideias cristãs que foram alterando as legislações posteriores. Se Jesus nos trouxe uma regra tão clara como esta regra de nós desejarmos ao próximo aquilo que gostaríamos, por que nós temos ainda muita dificuldade de aplicar esta regra? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou na questão 874 o seguinte: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? Então, por que, por vezes, nós vamos fazer coisas para com os outros que nós não gostaríamos para nós, mesmo conhecendo a regra que Jesus nos trouxe e compreendendo que é uma regra importante de ser seguida? E a resposta é a seguinte: é porque, em geral, se misturam paixões que alteram esse sentimento, essa compreensão. Como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. Porque a compreensão intelectual, de nós lermos a frase,
compreendermos o significado das palavras, da frase, aprendemos que é importante. Depois, vai, de certa forma, no nosso dia a dia, ter uma aplicação que vai ser influenciada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Porque o nosso processo decisório não se alcança um fim, uma finalidade, apenas com a questão cerebral. Existe a influência dos sentimentos. Por isso que, por vezes, notamos, em um momento que estamos com os sentimentos, as emoções menos equilibradas, que tomamos decisões que depois nós mesmos reconhecemos que não era uma decisão adequada. Estávamos ali com emoções desequilibradas. Então, isso é a importância, como Jesus nos convidou, para buscar o autoconhecimento, refletir sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Naturalmente, que em momentos que estamos tranquilos, sem nenhum desafio, sem nenhum problema, nossas emoções e sentimentos tendem a estar estáveis, equilibrados. É justamente nos momentos desafiantes, que não esperamos, em princípio não desejamos para as nossas vidas, que as nossas emoções e sentimentos vão tender a se desequilibrar. E aí, um momento, uma oportunidade que nós temos de refletir sobre o porquê desse desequilíbrio, por que não consideramos desejar para aquela outra pessoa o mesmo que desejaríamos para nós. Sabemos que há diferentes personalidades, há diferentes níveis evolutivos de espíritos encarnados aqui na Terra. Mas, de acordo com o Espiritismo, quem, em determinada situação, possa vir a se considerar em um melhor momento, em um melhor estado, tem o dever de auxiliar aquele que se encontra em uma situação mais difícil. Porque é a lei de amor que governa o universo, como Jesus veio nos ensinar. E sendo a lei de amor que governa, quando nós podemos auxiliar alguém, nós devemos auxiliar. Porque nós não somos responsáveis apenas quando nós fazemos o mal a alguém, de forma direta, por uma ação. No Livro dos Espíritos também vai nos esclarecer que nós somos responsabilizados por todo o bem que nós poderíamos ter feito e não fizemos. A oportunidade surge como um dever para nossa própria evolução, nosso próprio progresso, que vai nos auxiliar e, naturalmente, auxiliar as pessoas que convivem conosco. Então, tem o próprio exemplo histórico do que aconteceu na história e que acontece no nosso íntimo, os desafios da nossa mente. É o exemplo da Revolução Francesa. Como nos lembra o Espírito Joana de Ângeles, no livro Segue em Harmonia, quando a Revolução Francesa proclamou os louvores à liberdade, seguindo muitos ensinamentos que vieram na história da humanidade, desde Jesus, mesmo antes de Jesus, e ali mais próximo com os enciclopedistas, que proclamavam uma filosofia muito boa para a humanidade, no modo geral. Então, quando a Revolução Francesa proclamou os louvores à liberdade, desapeando do poder, tirando do poder a Casa dos Capetos tradicionais, no caso, o rei, tirando o clero, a aristocracia, os dominadores momentâneos, logo vieram os direitos humanos e a conquista da cidadania. Então, houve a proclamação ali, tem muitos direitos que os seres humanos tinham. Então, isso é o aspecto, digamos, do conhecimento que se desenvolveu, que avançou. Mas,
Esse conhecimento depende do nosso sentimento, das nossas emoções, do nosso equilíbrio. O que foi que aconteceu, então, durante a Revolução? O espírito Joana de Ângeles continua. No entanto, o desequilíbrio de alguns líderes apaixonados e atormentados iniciou os lamentáveis períodos para a instalação dos dias do terror. Porque houve, durante a Revolução Francesa, um período que é chamado de época do terror, porque foram mandados continuamente muitas pessoas para a guilhotina, para serem mortas indiscriminadamente. E aí, isso foi decorrente justamente do quê? Das paixões, dos sentimentos e emoções desequilibradas. O objetivo é bom, a liberdade, a fraternidade, mas se os sentimentos e emoções desequilibradas, transformam-se em destruição do próximo, que nós não desejamos para nós mesmos, porque desejaríamos para o próximo. Então, que mancharam esses dias de terror a dignidade humana já ultrajada pelos ódios entre os novos partidos governamentais e desonraram os ideais libertários. Então, é sempre necessário, assim como acontece com grupos coletivos, individualmente, nós refletirmos sobre os momentos de desafios, quais são as nossas emoções e sentimentos, para assim poder desejar realmente, com base no amor, para o próximo, aquilo que desejaríamos para nós. Então, teve esse aspecto da igualdade que Jesus nos trouxe, mas teve muitos outros que vieram frutificar na legislação humana. Vamos ver também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 3º, o seguinte: todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, será que Jesus influenciou com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, esse reconhecimento aproximadamente 2000 anos depois? Como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, o Sermão da Montanha, considerado a Carta Magna dos Direitos Humanos, é um desafio de não violência. Porque se todos têm direito à vida, então, naturalmente, não somos favoráveis à violência. E Jesus trouxe muitos ensinamentos no sentido da não violência, no sentido da pacificação. Primeiro interiormente em cada um de nós e, por consequência, na coletividade. Dentro do nosso lar, fazer a paz se desenvolver em nós, frutificar no nosso lar, dentro do nosso meio doméstico. E assim também frutificar nos outros ambientes que nos deparamos nessa nossa jornada. É um desafio de não violência, o Sermão da Montanha, próprio para esta época, assim como foi para aquela em que Jesus o enunciou. Os que ouviram o Sermão da Montanha jamais se desimpregnaram da sua magia incomparável. Vamos lembrar aqui alguns pontos do Sermão da Montanha, que Jesus nos convidou à mansidão, à pacificidade, ao amor. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vai ter a parte que Jesus nos diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então Jesus ainda disse diretamente que bem-aventurados sois vós
quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Jesus sabia dos desafios que os seus discípulos iriam sofrer após a sua partida, porque João foi o único que não foi sacrificado dos apóstolos, não teve a morte violenta. E depois, naturalmente, muitos outros seguidores que eram mandados para os circos romanos. Então, Jesus já esclarecia muito claramente, naquela época, que os desafios, eles passam e a vida continua. A vida nunca acaba. O desafio superado é um dever cumprido. É uma felicidade a mais no nosso ser, no nosso estado de espírito. Porque os desafios exercitam as nossas virtudes. As nossas virtudes tranquilizam o nosso espírito e nos colocam em uma situação melhor para novas atividades em prol de nós mesmos e da humanidade como um todo. Então Jesus não ficou por aí, ele continuou no próprio capítulo 5 e falou que já existia o mandamento do não matarás. E ele mesmo disse que não deveríamos nos encolerizar, ter raiva contra os nossos irmãos em humanidade. Não deveríamos usar uma palavra em que considerava as pessoas pouco inteligentes, que era raca naquela época. Não deveria chamar ninguém de louco. Que tudo isso ia contra o progresso individual de cada um e da humanidade. E mesmo a lei que era aplicada naquela época, do olho por olho, dente por dente, Jesus esclareceu para não nos opormos à maldade. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. Jesus estava ali a nos dizer, como o Espiritismo nos esclarece, para quando o mal for direcionado a nós, nós respondermos com o bem. Responder o mal com o bem. Responder o bem com o bem, isso é fácil. Nós fazemos. O nosso mérito está em responder o mal com o bem. Esse é o diferencial que Jesus nos convidou para nós evoluirmos mais rápido nessa nossa jornada e sermos mais felizes. Então, Jesus trouxe essa ideia de paz, essa ideia de pacificidade, como algo muito importante e que vai se relacionar ao direito à vida, ao direito ao bem-estar, ao direito que todos nós desejamos para nós mesmos e devemos desejar para o nosso próximo. Por isso, o Espírito Otávio Mangabeira, no livro Luzes do Alvorecer, vai dizer o seguinte: com Jesus, o legislador ideal, os direitos humanos foram estabelecidos. E a legítima fraternidade foi apresentada na Terra como desafio para todos os seres. Porque se nós desejamos uma igualdade, não é apenas uma igualdade em que todos estejam numa situação ruim. Desejamos que todos estejam bem. Mas esse todo exige uma amplitude dos nossos sentimentos. Quando Jesus fala o próximo, são todos. Fazer o bem ao próximo. Desejar ao próximo que gostaríamos para nós. São todos, sem exceção. Porque, como também consta lá logo no início do Livro dos Espíritos, Deus nos criou todos nós que somos espíritos imortais, e todos nós, espíritos imortais, somos destinados à perfeição.
Vamos mais rápido, menos rápido, mais devagar, a depender dos nossos esforços. Como numa escola, quando não nos esforçamos bem, precisamos repetir determinadas lições, eventualmente repetir um ano de estudo. Depende dos nossos esforços. Claro que as circunstâncias podem ser mais fáceis ou mais difíceis, mas Deus leva tudo em consideração. As circunstâncias são muito difíceis e parece que nós não conseguimos avançar. Nós estamos a avançar se estivermos a agir com as virtudes que Jesus nos ensinou. Porque o avançar, o progredir, não é nesse aspecto material, financeiro, socioeconômico, social, status. É o avançar do conhecimento e dos sentimentos que nós levamos quando deixamos aqui o nosso querido corpo físico atual. Então, Jesus, além de trazer a igualdade para todos os seres humanos, a ideia de paz, de todos terem direito à vida, uma vida digna, também foi nos trazer, como consta no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um outro ideal muito importante, uma outra lei da natureza muito importante para nós seguirmos, que vai decorrer da lei de amor. Consta lá no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos o seguinte, na parte final: devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. O quanto a humanidade transcorreu e percorreu para reconhecer a fraternidade como algo importante em toda a humanidade. Isso foi conseguido a partir de muitos esforços, muitos missionários que vieram à humanidade. E lembramos, naturalmente, Jesus que veio trazer o espírito mais evoluído, governante espiritual do planeta Terra, como o Espiritismo nos esclarece. Ele, Jesus, sofreu preconceito. Como nos lembra o Espírito Joana de Ângeles, como consta no Evangelho de João, quando Filipe chamou Natanael, disse que tinha um prometido, tinha chegado o prometido pelo Velho Testamento, e que ele era Jesus, que vinha de Nazaré. O que é que foi que Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque o preconceito, ele está enraizado. Quando nós não buscamos superar a partir dos bons sentimentos e emoções, do autoconhecimento, nós naturalmente vamos reproduzir nossos defeitos, sermos preconceituosos. Hoje, talvez, não sejamos preconceituosos com as pessoas de Nazaré, que estão muito longe, do jeito que ele foi em outra época, mas vamos ser preconceituosos com determinados grupos, nacionalidades, raças, etnias, crenças. Então, Jesus, ele veio também para superar esses pensamentos de segregação, de exclusão. Se todos são filhos de Deus e estão destinados à perfeição, e nós temos o dever de auxiliar a nós mesmos e a todos os nossos irmãos em humanidade, não vamos excluir, segregar ninguém. Vamos buscar auxiliar, como Jesus nos ensinou. Porque em todo o seu ministério, nos lembra o Espírito Joana de Ângeles, Jesus jamais houve lugar para exclusão no ministério de Jesus, para exceção. Ele sempre se caracterizou pela proposta de solidariedade humana e pela igualdade dos direitos humanos.
Nós lembramos, então, uma das parábolas, uma das mais conhecidas de Jesus, que ele vai nos trazer, nos exemplificar, deixar registrado nos evangelhos, posteriormente, no caso de Lucas, a parábola do bom samaritano. Porque nessa parábola, após um fariseu ter perguntado qual era o principal mandamento, e Jesus ter respondido, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o fariseu perguntou, mas quem é o próximo? Veja, o paradigma ali da pergunta é que há uma exclusão, há uma segregação. Perguntou quem é o próximo? E Jesus foi dar o exemplo. Contou, então, a parábola do bom samaritano. Que tinha uma pessoa ferida na estrada e tinha passado primeiro um sacerdote, uma pessoa muito bem reconhecida na época, de alto status social, e não tinha auxiliado aquela pessoa que estava ferida na estrada. Passou depois um outro que auxiliava nos ritos religiosos, também tinha um status social e também não ajudou. E depois Jesus utilizou como exemplo um dos grupos mais excluídos daquela época, que eram dos samaritanos. E disse que passou o samaritano, e o samaritano auxiliou aquele que estava na estrada. E aí, Jesus, após contar a história, perguntou ao fariseu: quem se fez o próximo daquele que precisava de ajuda? Ou seja, Jesus já, na própria pergunta, já não falou que era uma questão de exclusão. Quem se fez o próximo? Quem é o próximo? Quem se fizer o próximo. É uma compreensão de que são todos e que essa realidade vai se concretizar se nós, a partir da nossa vontade, nos fizermos o próximo das pessoas que precisam. Então, o próximo é toda a humanidade. Desde as pessoas que estão no nosso ambiente doméstico, como todas as outras pessoas na humanidade. As pessoas que nós cruzamos nos nossos dias, no nosso dia a dia, e as pessoas que estão à distância, que nunca vamos nos cruzar nessa nossa reencarnação atual. Mas podemos, a partir do pensamento, mentalizar. Enviar boas energias, bons sentimentos. Então, como nos diz o Espírito Joana de Ângeles, amor e Jesus são termos da mesma realidade. Amando sempre, jamais escolheu a quem direcionar o seu sentimento. E aí vai nos exemplificar que Jesus, ele buscava auxiliar a todos, independente de qualquer preconceito, doença, transmissível ou não, do gênero, do sexo, de qualquer ideologia da pessoa. Nicodemos, por exemplo, que era príncipe, buscou Jesus e ele atendeu, sem qualquer deferência, inundado de ternura. Simão, o leproso, era detestado, mas convidando Jesus a ir à sua casa, Jesus aceitou e foi à casa de Simão, o leproso, oferecendo extraordinária lição de amor à mulher que levou o perfume aos pés de Jesus. Lázaro e suas irmãs receberam-no no lar, e ele enriqueceu a família com comuns demonstrações de amor. Um sacerdote vão e simulador, tentando perturbá-lo,
interrogou a respeito de quem seria o seu próximo. E ele, compadecido com o amoroso, narrou a mais notável parábola do Evangelho, a do bom samaritano. Diante de uma mulher surpreendida em adultério, que era conduzida à lapidação, ao apedrejamento, por homens perversos e pervertidos, Jesus, demonstrando o seu amor, disse que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Quem estivesse isento de equívocos, que atirasse a primeira pedra. Então, Jesus atendia a todos e nos convida no nosso dia a dia, nos nossos desafios de cada dia, a desejar ao próximo aquilo que desejamos para nós mesmos. E aliado a essa diretriz, a essa reflexão que pode nos ajudar, podemos e devemos também perguntar o seguinte, quando nos depararmos com os desafios das nossas vidas. Como nos diz o Espírito Bezerra de Menezes, no livro Em Nome do Amor. Em qualquer circunstância que se interroguem, em meu lugar, que faria Jesus? Porque Jesus nos disse para amar ao próximo como a si mesmo. E se temos dúvida do potencial do nosso amor, lembrar o amor que Jesus nos dedicou e continua a nos dedicar, zelando e cuidando de todos nós do planeta Terra.